segunda questão é uma questão que a gente precisa de noção acerca de acentuação gráfica. Gente, acentuação está aí no material de vocês, essas observações estão aí, mas eu gosto de escrever, tá? Acentuação se resume basicamente hoje a 4 observações, tá? Primeira observação. A observação ligada aos monossílabos. Aos monossílabos. O que é um monossílabo? Palavras que têm apenas uma sílaba. Os monossílabos, eles podem ser tônicos ou átonos. Para eles serem classificados como tônicos, eles são monossílabos, são termos que fora do contexto você consegue visualizar. Deus, você consegue saber o que é. Pá, pé, pó, também consegue saber o que é. Mas o de, o com, consegue saber? Não. Só vai receber acento o monossílabo tônico. Os átonos não recebem acento. Os tônicos, e mesmo assim não são todos os tônicos. São os tônicos terminados em A, em O, em E. Deveria ser ao contrário aqui. Em A, em E, em O. E depois do novo acordo ortográfico, adicionamos o ditongo aberto decrescente, que eu vou explicar daqui a pouco, apesar de não ser o tópico essencial da aula. Então, se terminar em A, oais, oés, ois, ou ditongo aberto decrescente, tem acento. Rose, exemplo, pelo amor de Deus. Pá, tem acento? Pó, tem acento? Pé, tem acento? Céu, tem acento? Céu é um ditongo aberto e decrescente. Por que ditongo aberto? Porque o E tem um som aberto. Se fosse fechado, seria como? Seu. Por que é decrescente? Porque o E é uma vogal. Então, a vogal ela é mais longa do que a semivogal. Então, desce a pronúncia, ok? Mas Deus, deixa eu ver uma outra palavra. Hebreus. Não, porque aí foge. Eu queria uma que tivesse um os aqui. Deus não tem acento, por quê? Porque não se enquadra na regra. Não termina com A, com E, com O, nem com ditongo aberto e decrescente. Essa observação dos monossílabos, ela vai ser muito importante para a observação mais relevante de todas. Justamente a observação das oxítonas. Por quê? Porque eu vou simplesmente duplicar o que está aqui. Toda oxítona terminada em A, em E, em O, em ditongo aberto decrescente e também em ou ens. Vão ser acentuadas. Mas, Rosa, o que é uma oxítona? No português, nós só temos a acentuação nas 3 últimas sílabas. A última sílaba é chamada de oxítona, a penúltima é chamada de paroxítona e a antepenúltima é chamada de proparoxítona. Ok? Belezinha? Regra da oxítona. Qualquer oxítona terminada em A, E, O, ditongo aberto decrescente, em e ens vai ter acento. Regra da proparoxítona. Qualquer proparoxítona vai ter acento. Regra da paroxítona. O que sobrar. Só que o que sobra é muita coisa. Então, o que a gente pode fazer? Dizer que qualquer paroxítona que termina com regra de oxítona não vai poder ter acento. Eu quero prove R$1 de Big. Camisa. Qual é a sílaba tônica de camisa? Mi. É uma paroxítona terminada em... E a regra de...
Eu vou poder acentuar? Não. Já a palavra hífen tem acento. E por que a palavra tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em EN. EN faz parte da regra? Não. Então eu vou poder acentuar. Quando esta palavra vem para o plural, eu posso colocar acento? Porque é uma exceção? Não, porque no plural ela vai para a regra da... E nenhuma paroxítona com regra de oxítona vai poder ser acentuada. Então nada de pegar o macetinho de linurchão, luzinir, eu acho que são esses os termos. Porque não vão dar certo. Colégio tem acento, não tem? Aí alguns falam assim, colégio é exceção, porque colégio termina com O. Só que a finalização de colégio qual é? I-O. É um ditongo, não é? Só que ele é aberto e ele não é nem decrescente, ele é crescente. Porque eu falo mais rapidamente o I, ó, é o I e o O, que são ditongos. Colégio, ó, o O é muito mais longo do que o I. Então, esse ditongo aqui, ele é crescente e não decrescente. Não está na regra das oxítonas. História, tem acento? Por quê? Porque é uma paroxítona que termina com IA. Não termina com A, não. Termina com IA. Então, internaliza aí na cabeça de vocês, porque o novo acordo ortográfico começou a vigorar a partir do dia 1º, possivelmente, 1º de janeiro. Possivelmente vai ser uma questão de acentuação cobrada lá na prova de vocês, ok? Então, você tem aqui, Rose, por que essa observação ajuda a compreender o novo acordo ortográfico no que diz respeito à acentuação gráfica? Porque o novo acordo, gente, ele foi pai e mãe para nós. O novo acordo fez o seguinte: tirou o acento de vem. Porque quando eu separo o vem, eu separo assim, não separo? A sílaba tônica é o V. Termina com... É regra de... O novo acordo ortográfico já disse, não tem mais acento, que é regra de oxítona. Vou. Vou também perdeu o acento, não perdeu? Por quê? Porque é uma paroxítona com regra de oxítona. Ideia. Ideia perdeu acento. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em A. E é a regra de oxítona. Então, ele eliminou, o novo acordo eliminou todas as outras regras para priorizar a observação das paroxítonas. Mas aí, você não entra no esquema de utilizar as oxítonas. Por quê? Porque lá no novo acordo ortográfico, gente, o texto, ele diz o seguinte: perdeu o acento, o ditongo aberto decrescente em posição de paroxítona. O que fez com vocês? Xingou vocês. Porque até vocês assimilarem o que é isso, vocês precisam saber o que é um ditongo aberto decrescente em posição de paroxítona. A estratégia é, não tem mais acento, por quê? Porque é um ditongo aberto decrescente em posição de paroxítona? Não, é porque é uma paroxítona terminada com... E a regra de oxítona. Por que a gente tem que identificar muito bem isso? Porque a palavra destroyer, em destroyer, como é que eu separo? Destroyer. Isso aqui é um ditongo, não é? Ele é um ditongo na posição de paroxítona, não é? É um ditongo aberto, porque não é destroyer, é destroyer. É um ditongo aberto, decrescente, na posição de paroxítona. Mas não perdeu o acento, não. Continua com acento. Porque não está na regra de oxítona. Então, não é exatamente o ditongo que perdeu acento no novo acordo ortográfico. É a paroxítona que foi nivelada. Nenhuma paroxítona que termine com regra de oxítona terá acento.
Qualquer proparoxítona tem acento. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e de tom aberto decrescente têm acento. Basicamente, são essas as regras que vocês precisam internalizar. Fora essas observações, vocês têm a observação do hiato. Não vou me prolongar, porque a questão precisará apenas do que nós já vimos. Vamos lá. De acordo com a ortografia oficial vigente, eu quero até marcar, principalmente por causa dessa aula, gente, porque essa aula a gente só fez 2 questões, praticamente. Eu quero marcar um encontro num sábado, depois de 13h40. Porque depois de redação... Ô, Ana, ou a gente muda o horário de redação. Redação fica na sequência. O que você acha? De acordo com a ortografia... De acordo com a ortografia oficial vigente, o vocábulo órgãos segue a mesma acentuação que o vocábulo últimos. Pô, essa aí é para você fazer no zói. Essa daí é para não zerar a prova. É para não zerar a prova. Porque órgãos, qual é a regra de órgãos? Qual é a regra de órgãos? Paroxítona terminada em ãos. Ãos é regra de oxítona? Então, eu vou poder acentuar. E qual é a regra de últimos? É uma proparoxítona.